quão cego andei, Mateus 9, do 10 ao 12. perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Vou ler aqui, ele irmãos. desceu, e seu sangue Estando Jesus em casa, foram comer pra com ele salvar e seus discípulos um muitos pobre publicanos e pecador. pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Está assim na sua Bíblia? Meu pecado castigado em Jesus. Socorro. Está como aí na sua versão? Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. É a mesma coisa, porque a versão... Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri É a mesma coisa. seguro. Porque nós temos muitas versões hoje, né? Essa mudança de versões, ela não interfere, tá? Na qualidade da essência e do princípio da palavra de Deus. Embora tenha algumas versões que arrancam muito do texto. Isso é ruim, mas quando é a linguagem mais atual, uma linguagem mais internacional, geral, isso não muda muita coisa não, sabe? Agora, quando tira muita coisa do texto, aí fica ruim, né? Como agora, por exemplo, a gente viu Provérbios 29, 29, que não existe, né? Mas Mateus aí existe, 9, do 9, do 10 em diante, né? Então, a questão é, o tema é Jesus o médico. Nós vimos esse texto aí para a gente fazer uma avaliação. Nós notamos que o texto nos mostra que Jesus vem trazer saúde, né? Saúde em todos os aspectos. Geralmente a gente pensa saúde como se fosse uma coisa apenas física, mas logicamente que o texto não está tratando necessariamente a enfermidade física. O texto está tratando da enfermidade principalmente espiritual. Por quê? Porque ao redor de Jesus estavam publicanos e estavam pecadores. Então essas pessoas eram acometidas pelo pecado. Essas pessoas estavam caídas no pecado. Essas pessoas viviam sob o pecado. Então uma vez que a pessoa é escrava do pecado, essa pessoa ela já não consegue, tem delas que por nunca ter aceito a Cristo, ela não consegue entender nada a respeito de espiritualidade. Aquelas pessoas que uma vez foi de Cristo e caíram na fé, essas aí entendem, mas ficam como se fosse uma espécie de um peixe no rio poluído, que tenta respirar, mas não consegue. Ela vai até a superfície, dá uma respiradinha, porque a água poluída está sufocando ela. Então tem muitas pessoas que estão afastadas de Deus, e elas estão sufocadas espiritualmente, porque ela uma vez teve comunhão com Deus, né? E não é bom a gente, uma vez que teve comunhão com Deus, a gente afastar-se de Deus, né? Então a primeira coisa que nós vimos no texto aí é o quê? Jesus estava onde? Qual a localidade que Jesus estava? Jesus estava sentado numa casa, dentro de uma casa, sob uma mesa, né? Ou seja, era um lugar de comida, estava no momento de refeições. E aí pessoas se sentaram com Jesus, mostrando o quê? Que o Senhor está sempre presente, o Senhor nosso Deus está sempre presente na sua casa, que é a igreja. Ou seja,
a casa que mostra aqui no texto da sua Bíblia, a casa, certo? A mesa posta, certo? E as pessoas ao redor de Jesus representam a igreja, certo? A casa. A mesa representa o que Deus está oferecendo para nós, para a igreja, certo? E o que é de melhor que está oferecendo no cardápio? O que é que seria de melhor que Deus está oferecendo no cardápio? A pessoa de Jesus. Jesus é o cardápio principal da igreja para que possa alimentar o ser humano espiritualmente. Ao redor de Jesus estavam pecadores e publicanos. Os publicanos eram uma espécie de pessoas que cobravam muito, tal, aquela coisa toda, pessoas que eram rejeitadas pelo povo, pessoas mal vistas na época, entendeu? Os publicanos. E aí, essas pessoas interessantes sentaram na mesa com Jesus. Né? Aí a Bíblia também coloca pecadores. Que tipo de pecadores sentaram para comer com Jesus à mesa? Na igreja, representando a igreja. Porque a igreja não pode fechar as portas para as pessoas. Não é verdade? As pessoas têm que entrar. Então as pessoas, os pecadores que sentaram perto de Jesus, sentaram prostitutas perto de Jesus, sentaram adúlteros, sentaram pessoas que cobravam juros de impostos, que era um ódio que o povo tinha na época, quando a Bíblia fala assim, e fulano, e Levi, o Mateus, era cobrador de imposto, certo? Por exemplo, Zaqueu, Zaqueu era cobrador de imposto. O povo tinha ódio de cobrador de imposto. Então Jesus sentou à mesa com Jesus, publicanos, pessoas rejeitadas da sociedade, sentou com Jesus prostitutas, sentou com Jesus cobradores de impostos, sentou com Jesus beberrões, sentou com Jesus toda a classe social, entendeu? Rejeitada pela sociedade. A gente pensa, eu não sei você, mas é natural o ser humano pensar dentro da sua moralidade, achar que pessoas que arrodeavam Jesus eram só as pessoas perfeitas, eram pessoas de uma moralidade grande, pessoas santas demais. De fato, o texto nos mostra que não. Publicanos, pecadores, sentaram com Jesus. E para que eles sentaram com Jesus? Será que foi para contar piada para Jesus rir? Será que foi digamos assim, será que foi para conversar besteira com Jesus? Será que foi para envergonhar a santidade de Jesus? Será que foi que esse povo sentou com Jesus? Pode ter certeza do que eu vou lhe dizer agora. Sabe por que eles sentaram com Jesus? Eles sentaram com Jesus porque eles queriam ouvir as palavras da vida eterna. Eles sentaram com Jesus porque eles tinham necessidade, sabe? Eu não sei se você conhece alguém que vive uma vida dessa. Não sei se você conhece, se você ouviu falar. Que às vezes a gente entra na redoma da igreja e a gente esquece que existe um mundo maior lá fora. Existem pessoas oprimidas lá fora, existem pessoas perturbadas, existem pessoas que mesmo numa vida de prostituição, existem pessoas que mesmo numa vida destruída pelo pecado, você sabia disso? Tem pessoas que estão assim, tipo assim, igual um cachorrinho faminto, dizendo assim, olha, manda uma migalhazinha de Deus para mim, manda uma coisinha da palavra de Deus para mim. Tem muita gente, eu acho que você já viu isso. Tem aquelas pessoas que geralmente que anda com você, vai desabafar com você. Você está entendendo? Aquelas pessoas que desabafam contigo, sabe? Aquelas pessoas que choram com você ao seu ombro, sabe? Aquelas pessoas que ficam assim, tão mal mesmo. A alma dela está dizendo assim, olha, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa de Deus aí, me dá uma esperança. Porque pode ter certeza, meu irmão, você concorda ou não concorda, isso é uma questão sua. Certo? Mas veja bem, você não concorda, a questão é, você pode prestar atenção a essas pessoas com a vida destruída, onde um dia meu pecado castigado em Jesus. No rio poluído, você já viu lá na Amazônia quando estava tendo aquela poluição, a quantidade de peixes mortos? Tem muita gente que está morta. E a gente não pode chegar maltratando mais ainda essas pessoas.
nós temos que tentar, de alguma maneira, em nome do Senhor Jesus, a gente tem que tentar trazer uma esperança para aqueles que não têm esperança alguma. Porque embora essas pessoas afirmem dizer que tem, sabe, tem alguma coisa nelas, sabe, de alegria, sabe, alguma substância que faça ela ficar numa alegria momentânea, tá entendendo? Quero dizer para você, de fato, quando ela vai chorar para você, quando ela vai derramar para você os seus problemas, ela vai dizer assim: me dá um pouquinho de Deus, me dá um pouquinho de Deus, eu estou precisando. Por isso que Jesus é o médico. Jesus é o médico. Sentou naquela mesa, naquela casa que representa a igreja, ele é o cardápio, ele é o remédio, de fato, o remédio. Sentou diante deles doentes, que estavam precisando de remédio para as suas questões principais. A prostituta na sua prostituição, o bêbado na sua bebedeira, entendeu? O adúltero na seu adultério. Você está entendendo? Cada um, mentiroso com a sua mentira, sabe? Cada um com a sua doença diante do médico dos médicos, Jesus o médico, diante daqueles pecadores. Ele não estava ali escutando lorota, ele não estava ali escutando bobagem, ele estava ali ministrando a palavra da vida eterna para eles, curando as suas enfermidades, curando a vida deles, certo? É uma questão que a gente vê que é espiritual, né? Dois. Chegaram, né? Se achegaram a ele. É interessante. A gente às vezes usa uma palavra errada. Deixa Jesus. A gente às vezes usa isso, não sei se consciente, ou se aprendendo, ou se pensa-se assim mesmo e fala. Chegaram a Jesus. Pode ver o texto. O texto diz que eles se achegaram a Jesus. A gente diz assim, nós dizemos assim: olha, deixa Jesus entrar no teu coração. Interessante que o texto está mostrando o contrário. É que os pecadores estavam indo a Jesus. Não está dizendo que Jesus foi até os pecadores. Neste momento, não. Neste momento está dizendo que eles foram, como se fosse uma consulta mesmo. Como que foi ali? Olha, é a nossa última chance. Ele está na casa daquele fulano lá. Ele vai comer lá, vamos aproveitar e vamos conversar com ele, vamos pedir esperança para ele, vamos pedir para ele que nos ajude na nossa enfermidade espiritual, que é o pecado que tem nos destruído, né? É isso que mostra o texto. Ou seja, nos mostra um processo constante da igreja, que é a casa lá, que todos os dias entram uma grande quantidade de pecadores necessitados de uma bênção de cura para suas almas. Há aqueles que vão em busca de algo material, não é verdade? Mas o Senhor fala ao seu coração de uma maneira tão especial que ele entende o projeto do Senhor e muda seu desejo, buscando do Senhor uma bênção, algo saudável para a sua vida. É verdade. Pode ser que até naquele meio ali de doentes tenha alguém que disse assim: olha, ele multiplica peixe, pão. Ele mandou, eu vi falar que ele mandou o seu discípulo e pegar um dinheiro da boca do pessoal peixe. E meu pecado castigado e pagou. Então pode ser que alguém lá, ambicioso, né? Pode ser que alguém tenha dito assim: eu vou me aproximar dele porque esse homem vai multiplicar dinheiro. Essas pessoas que vêm para a igreja pensando em prosperar materialmente, essas pessoas também são doentes. Elas também precisam se arrepender. Às vezes a gente faz uma pregação, eu já fiz muito isso, há muitos anos atrás. Eu pregava apenas para dizer assim: você que está na prostituição, você que está no vício, você que está... E eu nunca cheguei a dizer você que é avarento, você que é ambicioso, né? Precisa se arrepender da sua ambição.
Você que quer Deus só por dinheiro, dessa graça, achando que ele é um Papai Noel, e do céu precisa se arrepender. trouxe o nosso É verdade? Jesus. está no mesmo barco, está na mesma situação. Há dentro de nossas igrejas dizendo que precisa de quê? Precisa de alguma coisa. E que se precisa de alguma coisa que não é Deus, é porque está doente, né? É porque está doente, a doença é grave. Certo? 3 e último aqui, ou penúltimo. Observe a atitude que eles tiveram. Qual foi a atitude que eles tiveram? Eles ficaram assim: não, vou ver se alguém me convida para a igreja, foi? Eles fizeram isso, está aí no texto, está na sua Bíblia, está assim. Eles esperaram ser convidados para alguém? Olha a pergunta que eu estou fazendo, irmão. Você está aqui mesmo? Ou está longe? Preste atenção. Eles esperaram ser convidados para ir lá? Não. A atitude deles de fé foi tão grande que eles foram à casa e sentaram. Nossa, eles não pensaram 2 vezes. Vou sentar lá. Eu vou sentar lá. Porque eu preciso. Olha, pode ser que um ambicioso dê uma desperdiça assim, eu vou lá porque o camarada pode fazer um milagre daquilo que eu estou precisando. Mas eu acredito que aqueles que eram mais doentes, né? Porque existem vários níveis de doença e vários tipos de doença. E cada pessoa reage à doença de uma forma, não é verdade? Né? Eu não gosto de ficar doente. Existe alguém que gosta de ficar doente, mas eu já vi pessoas que gostam de ficar doentes. Já conheci pessoas que gostam de ficar doentes, que gostam de ficar em casa, certo? Que não quer trabalhar, e esse monte de coisa aí, tá? Mas não é bom ficar doente, né? Aí, aquelas pessoas doentes se aproximaram de Jesus. Ou seja, quando essa atitude deles de sentarem-se à mesa com Jesus nos ensina que todos têm acesso ao Senhor, tanto aquele que serve ao Senhor, como aquele que nunca teve uma experiência. A bênção é para todos que vão à casa do Senhor, igreja, né? Casa do Senhor, lembrando, ali simbolizando a casa de Deus, em busca do médico que é Jesus. Não é verdade? Todas as pessoas que entram, mesmo que estejam com todas as intenções do coração erradas, mas ela tem um objetivo. Na verdade, Deus tem um objetivo para ela. Mesmo que ela esteja num outro pensamento, qual o objetivo de Deus para ela? Salvar a sua alma. Sabe? Libertar ela de algum conceito errado. Libertar ela de uma vida desmantelada do pecado. Deus sempre tem algo. Certo? Uma quarta coisa que nós podemos ver é o seguinte: a reação dos religiosos. Quem são os religiosos aí no texto, irmão? Quem eram os religiosos do texto? Vamos ver se vocês estão ligados dentro da cruz. Quem eram os religiosos do texto? Eram os pecadores? Eram os publicanos? Não, irmão. Eram os fariseus, os perseguidores de Jesus. Os fariseus, ok? O que é que nos ensina sobre a respeito dos fariseus? É aquele que vê a operação do Senhor e não atende. Vê Deus agindo, como diz na nossa linguagem, né, hoje. Vê a ação do Espírito Santo, mas não atende. E nem entende também. Às vezes até criticam. Embora todo o ministério do Senhor Jesus fosse bem transparente, mesmo assim, ele pacientemente se dirigia a eles com palavras profundas e maravilhosas para que todos pudessem entender. Ou seja, aqueles que se achavam sãos, aqueles que se achavam saudáveis, os religiosos, os fariseus, eles se achavam pessoas saudáveis, eles eram religiosos, e eles se achavam bambambam na história, achavam perfeitões. Jesus viu a enfermidade deles. E qual era a enfermidade deles? É que eles não acreditavam na ação poderosa do Espírito Santo. Eles não estavam acreditando nem nos milagres que Jesus estava fazendo na frente deles. Questionavam. Né? E a gente não pode questionar a ação espiritual do Espírito Santo. Nós não podemos questionar. Certo? Qual foi a palavra que Jesus disse aí que nos chamou a atenção?
pela Ponto 5. e os Qual foi a palavra que nos chama a atenção? Não necessita de médico quem? Os doentes ou os saudáveis? Os que se achavam saudáveis? Os que se achavam saudáveis. Estes é que precisavam do médico. Ou seja, o que é que aprendemos com isso? Aprendemos que quando a gente se acha saudável, quando a gente se acha mais espiritual do que os outros, aí é que a gente está precisando de remédio mesmo para ser curado. e seu sangue Ou seja, ele falava da igreja que não necessita de cura, certo? Ele falava da igreja que não necessita de cura, pois já esta está curada do pecado. Ela tem salvação, porque foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Agora, curada, ela está envolvida no processo de cura. Ela está completamente curada, mas no processo de cura com o médico Jesus. Ela está à mesa, ela está envolvida para buscar os necessitados onde quer que eles estejam, pois há pressa nesse resgate. Ou seja, veja bem como é que funciona. É muito importante isso que eu vou falar agora, porque isso aqui pode ser que você compreenda o Evangelho. A gente pensa que a ação que na Bíblia, quando fala da pecadora, a mulher que foi flagrada no ato do adultério, traindo o marido, aí meu pecado sobre mim a espada da lei. Estão lendo a Bíblia? Eles arrastam aquela mulher, levam ela até Jesus no templo e diz: mestre. Isso eles não dizem assim, com aquela carinha assim de amor, não. Eles dizem com cara de ódio, viu? Se a gente fosse fazer um teatro aqui, com exibição, você não podia fazer sorrindo. Mestre, essa mulher é linda. Se fosse fazer um teatro, era mestre. É simples, entendeu? Foi pega no ato traindo o marido dela. A lei de Moisés disse: a gente tem que matar esse infeliz apedrejar. Sabia disso? Pegaram em pedras, só esperando Jesus dizer assim: vai. Só esperando. Jesus olhou para todos eles, escreveu no chão. Até hoje é uma incógnita, é uma dúvida, uma interrogação tão muito inicial. O que é que foi que Jesus escreveu no chão? Certo? Mas Jesus escreve no chão pensando alguma coisa. Levanta-se e diz àquele que não tiver pecado que pode jogar a primeira pedra. Ninguém ficou, todo mundo que se achava perfeito era doente. Nesse momento Jesus mostrou para eles que eles eram mais doentes que aquela mulher. Mostrou. Ok? Aquela mulher chorando vai a Jesus. Aquela mulher chorando vai a Jesus. Certo? Jesus chega até ela e diz: mulher, cadê aqueles que acusavam? Aqueles que apontavam você? Cadê as mulheres que apontavam você? Os homens religiosos que apontavam você. Cadê a mulher? Aí ela diz: não estão aqui nenhum, Senhor. Não está nenhum aqui que possa me condenar, me matar, que possa jogar alguma pedra em mim. Ou seja, ninguém tinha poder para fazer isso. Converter-me não quis. Quem precisava de médico, sim, eram os enfermos espirituais, eram os pecadores. Então aí nós devemos perceber, irmãos, dois tipos de pessoa aos olhos de Deus, amém? Você está aqui? Nós temos aí dois tipos de pessoa, certo? Aos olhos de Deus. Não é o meu, nem o seu, nem o nosso, não. Certo? Aos olhos de Deus. Como Deus é. Aos olhos de Deus. Como Deus, como Jesus, porque Jesus é os olhos de Deus. Como Deus estava vendo aquelas pessoas que chegaram a mim, com certeza chegaram sujos, com certeza chegaram mal, com certeza chegaram
debilitadas, destruídas em espiritualmente, Jesus me necessitadas do perdão de Deus, da restauração e de uma vida diferente. Como foi que essas pessoas chegaram a Jesus? Chegaram com humildade, com arrependimento, porque ninguém conseguia se aproximar de Jesus com outra intenção. E se fosse, essas pessoas elas não conseguiam ficar mais tempo na presença de Jesus. Conhecendo o excelso amor. Agora, e os religiosos fariseus? Como é que eles estavam diante de Jesus? A sofrer lá na cruz para salvar. Como estavam os religiosos diante de Jesus? Você dá para perceber? Pecador. Quem é esse homem que pode dizer até que perdoou o Foi na pecado? cruz, Se ele fosse, foi na se esse cruz, homem fosse realmente onde um um profeta, dia se esse homem eu fosse o vi Messias, meu ele não pecado comeria com esses em pecadores. Ele não se Foi ali sentaria pela fé que os porque o homem santo de olhos Deus se senta com e pecador. agora me alegro em Esse é o sua pensamento religioso. O pensamento do religioso é assim, preconceituoso. cego Entendeu? andei Ele entende que tudo é contaminação. vaguei. Ele vive com um conceito de santidade tão errado que ele acha que se as pessoas se sentar com as pessoas, falar de Deus, ou até mesmo no meio de uma refeição, ele acha que está se contaminando. E seu sangue verteu. Impressionante, se achavam maiores que Jesus, não faziam um milagre eles. Pecador. Interessante, eles não faziam um milagre. E eles se achavam mais capacitados que Jesus, questionando Jesus. Concluindo aí, vamos concluir aqui, só um pensamento. Tá? O tipo de vida que estes levam, a comida, a bebida, o clima que eles vivem, a poluição e tantas outras coisas praticadas por eles mesmos, o leva a consequências drásticas. Isto falando no aspecto físico. Não é verdade, gente? A gente precisa condenar mais alguém se a pessoa está no vício. Precisamos botar essa pessoa mais para baixo do que ela já está. A consequência do vício dela é a destruição física dela mesma. Foi ali pela fé. Com a nossa alma, né, esse é o sentido físico, com a nossa alma, não é diferente. Não é diferente com a nossa alma. Ela também requer cuidados especiais. Quando estamos enfermos, logo procuramos um médico para nos orientar ou nos medicar. Se não fizermos isto, sabemos qual será o fim. E eu pergunto nesta hora: quem pode medicar a alma do homem? Quem pode tratar a alma do homem? Senão Jesus. Quem pode curar a alma do homem do pecado que destrói e corrói, deixando insensível à operação do Senhor, levando até a morte? Tem gente que está tão cheio de pecado que já não tem mais sensibilidade para sentir nada de Deus. É verdade? Somente o Senhor Jesus, pois Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Pois Ele é o médico dos médicos, que veio para nos medicar e nos dar a nova forma de vida, uma nova maneira de viver, comendo o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, bebendo a água da vida, que é Jesus, para que as nossas almas venham a estar bem nutridas, firmes na presença do Senhor, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém, meus irmãos? Essa foi a reflexão que quis trazer para vocês nessa quarta-feira. Certo? Jesus é o médico para todos que vêm à casa do Senhor. Jesus é o médico. Jesus é o médico para aqueles que estão na enfermidade religiosa. Jesus é o médico para aqueles que estão na enfermidade do pecado. Jesus é o médico, certo? Para aquele que é ambicioso, materialista, capitalista e que precisa de dinheiro e que vê Jesus como um mecanismo financeiro. Jesus é o médico. Amém? Vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus por esse tempo de reflexão, de oração. E após a oração, alguém pode cantar mais um canto para nós. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse culto que prestamos a Ti. Para nós foi um grande e maravilhoso privilégio em que nós estamos aqui na Sua presença. Nós não merecemos absolutamente nada.
Mas há quem pense, os que mereçam. Tem misericórdia. Os que acham que merecem alguma coisa. Tem misericórdia. Estamos diante do Senhor não como religiosos, estamos diante do Senhor como enfermos, necessitados do Senhor, que é o médico. Nos enquadramos, eu particularmente me coloco diante de ti como enfermo, necessitado, como um bebê que chora pela mamadeira ou pelo leite para ser amamentado. Diante do Senhor, eu prefiro estar como doente, para que o Senhor esteja constantemente agindo na minha vida. Em nome de Jesus, seja Deus abençoado, nos guardando. Em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador.